O que é uma LCA? Letra de crédito do agronegócio. O que é e de onde vem a LCA? Como que acontece tudo para esse produto, o LCA, estar disponível numa instituição financeira? Mas primeiro, o que é a LCA? Nada mais é do que um título de renda fixa para você aplicar seu dinheiro. Você pode ir lá na instituição, no banco, na cooperativa e falar o seguinte: eu quero aplicar meu dinheiro numa LCA, letra de crédito do agronegócio. Ela é prima da LCI, letra de crédito imobiliário. A LCA está para apoiar. Ó, pra você ver, quando você aplica numa LCA, você está apoiando o agronegócio. E assim, quando você aplica numa LCI, você está apoiando o setor imobiliário. Mas afinal, tá bom, a gente sabe que a LCA é um título de captação de recursos das instituições financeiras. É uma dos, vou falar assim, um dos títulos de renda fixa pela qual as instituições financeiras vai lá captar recursos no mercado. Ela vai lá falar o seguinte: olha, eu tenho LCA aqui, quem quer aplicar em LCA? A LCA é muito bom porque ela é isenta de imposto de renda. Então, para o aplicador é muito bom. Então, a LCA o que, que é? É um título de renda fixa. E é um título lastreado em crédito rural, que quando você, olha para você ver, quando você aplica numa LCA, você está incentivando o agronegócio. Mas como? Eu trouxe aqui para você para te explicar como. Vou te dar um exemplo. Temos aqui o produtor rural, o seu João. O seu João, ele foi lá, eu estou usando como exemplo aqui, isso aqui é um exemplo, tá, de um fluxo. Seu João, e eu comecei desde o começo. O seu João foi lá, e olha para você ver, e eu coloquei a poupança rural aqui no meio do jogo, tá? O seu João foi lá e aplicou na poupança rural. Ele colocou 100 mil reais na poupança rural, tá? Eu coloquei a poupança rural aqui para você perceber que a poupança rural, assim como a LCA, é muito importante, tá? Hoje, de poupança, nós temos 1 trilhão de poupança, e aí a poupança é dividida em dois no Sistema Financeiro Nacional. A poupança no âmbito do SBPE, do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo, que apoia crédito imobiliário, e a poupança rural. Então, temos duas poupanças no Brasil. A poupança no âmbito do SBPE e a poupança rural. Então, o seu João foi lá e aplicou 100 mil na poupança lá no banco ou na cooperativa. O que, que acontece? Olha para você ver. Eu coloquei a poupança aqui para você ver como é importante, tá? A partir do momento que ele aplicou esses 100 mil reais, o que, que vai acontecer? Essa instituição financeira deve cumprir uma exigibilidade. 65% do saldo médio de poupança apurado em um determinado período deve ser aplicado em crédito rural. Então, quando você aplica em poupança rural, você está incentivando o agronegócio, assim como na LCA. Daí a instituição, como ela tem que aplicar 65% em crédito rural, o que, que ela faz? Ela vai lá e empresta para Maria, empresta para o Gabriel, para o Armando. Ela empresta esse dinheiro, vamos imaginar assim, 100 mil, vamos fazer continha de padeiro? 65 mil ela deve aplicar em crédito rural. Isso aqui ela vai pulverizar, porque esse dinheiro aqui é do seu João, então ela tem que pulverizar, né? Vamos pulverizar o risco. Vai emprestar para vários outros produtores. Por quê? Porque ela tem que emprestar em crédito rural. E aí você vai entender onde eu vou chegar lá na LCA, calma, tá? Então ela vai emprestar 5, 2, 10, 20, até dar 65 mil. Isso aqui vai gerar uma carteira de recebíveis. Ela tem vários contratos aqui com vários produtores. O que, que ela faz? A partir do momento que ela tem essa carteira, o que, que ela vai fazer? Ela emitiu várias cédulas de crédito bancário, tá? Um pro seu João, um pro Armando, tal. Ela acabou, ou seja, ela cumpriu com 65% dela. A partir do momento que ela tem esses recebíveis, olha para você ver, esses recebíveis são o lastro. Lembra que eu falei que a LCA tem lastro em crédito rural e a LCI tem lastro em crédito imobiliário? Então, ou seja, essa LCA é emitida. A instituição vai lá agora e fala o seguinte: como eu tenho recebíveis, eu tenho disponibilidade, eu tenho lastro para emitir LCA. Eu vou lá e vou emitir LCA. Vamos colocar aí que eu vou lá e vou emitir 50 mil em LCA, tá? Porque não dá para me usar 100% do lastro, tá bom? Então vamos lá, eu peguei, ó, emprestei 65 mil, então aqui eu tenho 65 mil em crédito, gerei lastro de 50 mil aqui para emitir LCA. O que que acontece? Gerei lastro para LCA, eu vou emitir LCA e vai ter um monte de gente ali interessada. Por quê? Porque é uma aplicação financeira sem imposto de renda. Então um monte de gente vai falar o seguinte: opa, que bacana, quero aplicar nessa LCA de vocês. Apliquei nessa LCA. Daí várias pessoas vão lá e vão aplicar na LCA, tá? Seja pessoa física, seja produtor rural, ou eu mesmo vou lá e vou aplicar na LCA dessa instituição financeira. Olha para você ver, então você percebeu que a LCA tem como lastro crédito rural. E eu dei um exemplo, crédito rural, que foi concedido por meio de uma cédula de crédito bancária
que teve como fonte recursos da poupança rural. A partir do momento que eu captei várias LCAs, ou seja, muitos investidores viram lá, olha, agora você tem LCA, instituição financeira, vou aplicar na LCA, porque é isenta de imposto de renda, que legal. E para quem não sabe, eu ensino crédito rural, então se você quer aprender de crédito rural para trabalhar em banco ou cooperativa, vem comigo, tem o link aqui dos meus programas de formação aqui embaixo, tá? E olha para você ver, pessoal, quando eu digo que a LCA é você investir no agronegócio, sabe por quê? Queira ou não, você já investiu no agro, porque essa LCA tem como lastro créditos rurais. Só que a partir do momento que eu fui lá vamos supor, eu fui lá e apliquei 50 mil nessa LCA. Eu mesmo, só eu. A partir do momento que eu apliquei 50 mil, vamos fazer continha de padeiro de novo. No mínimo 50% do saldo médio, ou seja, vamos imaginar que eu mantive 50 mil. 50% desses 50 mil, ou seja, 25 mil. A instituição tem que fazer o quê? Aplicar em crédito rural. Então veja bem, quando eu aplico na LCA, além de eu estar aplicando em um título que tem lastro em crédito rural, esse dinheiro vai voltar de novo para o agro. É um ciclo virtuoso. Por quê? Porque eu apliquei 50 mil na LCA. 25 mil a instituição financeira tem que aplicar em crédito rural. Então veja bem, a LCA é um ciclo virtuoso, tá? Agora, para você que é do mercado financeiro, se você é produtor, para por aqui o vídeo. Agora, se você é do mercado financeiro, vem comigo. Se você é produtor ou não está interessado em saber um pouco mais, que eu vou entrar um pouco em coisas mais técnicas da LCA. O pessoal às vezes me pergunta, professor, mas apenas a cédula de crédito bancário gera lastro para a LCA? Não, pessoal, tá aqui, ó. Os títulos de crédito de que tratam este artigo, ou seja, os títulos de crédito que servem como lastro para a LCA, são aqueles vinculados a direitos creditórios originados, ou seja, de negócios realizados entre produtores rurais ou suas cooperativas e terceiros, inclusive financiamentos ou empréstimos. Então veja bem, se eu fizer uma cédula de crédito bancário com o produtor, gera lastro para a LCA. Se eu fizer uma cédula rural pignoratícia hipotecária, gera lastro. Se seja uma... Olha para você ver, a CPR que eu faço gera lastro para emitir LCA. Nota promissória, não importa o título, aqui eu estou trazendo vários títulos de formalização de uma operação de crédito rural, tá? CCB, cédula rural pignoratícia, cédula rural hipotecária, nota promissória rural. Olha para você ver, até, pessoal, nota de crédito à exportação, cédula de crédito à exportação, nota de crédito rural, o CWA e WA, tudo isso daqui gera lastro para eu emitir LCA. Então não é só a cédula de crédito bancário que veio lá de recurso da poupança. Não, é que eu dei um exemplo aqui na poupança, tá bom? E a LCA também é uma fonte muito importante para as instituições financeiras. Por quê? Porque até 50% do saldo de LCA as instituições podem negociar CPRF com os produtores rurais. Ou seja, a LCA, tudo vai para o agro. 50% vai para crédito rural e 50%, vou colocar nesse exemplo aqui, vai para CPRF. Professor, mas por que você falou que 50% vai para crédito rural e 50% para CPRF? CPRF não é empréstimo? Não é crédito rural? Não. CPRF não é empréstimo. CPRF é um ativo financeiro, tá? CPRF não é um empréstimo, tanto que ele nem aparece no SCR lá do Bacen, tá? Mas no meu curso eu explico o que é CPRF em detalhes, CPRF financeira, diferença de CPRF financeira para física, tá? Mas espero que você tenha entendido o que é a LCA. Mostrei aqui um mapa mental da LCA, de onde vem tudo. Para você que é do mercado financeiro ou quer entrar no mercado financeiro, mostrei para você o que gera lastro para emitir essa LCA, beleza? E eu mostrei para você que, a partir do momento em que eu captei a LCA, eu gero um dever, que é aplicar no mínimo 50% em operações de crédito rural. Beleza?